Olá, estamos no ar com o CB Poder, um programa, uma parceria entre o Correio Brasiliense e a TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas principais redes sociais e tocadores de podcast do país, que você pode escolher: YouTube, Facebook e Twitter. Eu sou Roberto Fonseca e estamos aqui hoje numa edição especial do CB Poder, no gabinete do senador Omar Aziz, relator do arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Boa tarde, senador. Boa tarde aos telespectadores da TV Brasília, do Correio Brasiliense. É um prazer estar com vocês. Senador, hoje o Distrito Federal teve uma grande vitória na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Foi retirado do texto do arcabouço fiscal a proposta que limitava o fundo constitucional do DF. Como o senhor avalia, como foi feita essa articulação, qual a importância dessa decisão para o Distrito Federal? Veja, o Distrito Federal é uma unidade da federação. Nós somos uma federação no Brasil. Aquilo que eu não quero para o meu estado, eu não posso querer para o estado dos outros. O que nós temos que lutar, e lutar firmemente, é para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. E não é tirando de Brasília, ou numa possível retirada, uma perda de Brasília, que nós não vamos resolver o problema do Brasil e nem dos brasileiros. Aqui é a capital federal. Tem demandas diferentes de outros estados. Demanda que, no nosso entendimento, ela tem que ter um cuidado todo especial e isso, qualquer perda, possível perda de recursos pode prejudicar o andamento da administração de Brasília. E como foi feita a articulação no Senado? Lembrando que o projeto original enviado pelo governo não tinha nenhuma limitação ao fundo constitucional. E na Câmara foi feita a mudança. E como ocorreu aqui do Senado a negociação? Como foi feita com o Palácio do Planalto, líderes? Não, o Palácio do Planalto já tinha mandado para cá sem estar dentro do arcabouço. O que nós fizemos foi fazer uma modificação que a Câmara entendeu que tinha que tudo estar dentro do arcabouço. O entendimento nosso foi diferente, né? E isso é uma casa independente, a Câmara é uma casa independente. É lógico que eu conversei com o presidente Arthur Lira, conversei com o relator Cajado. Essa decisão de retirar, tem emendas aqui dos senadores Isalci, da senadora Damares e da senadora Leila, o governador Ibanez, a vice-governadora me procuraram, o Paulo Otávio me procurou, deputados distritais aqui e deputados federais do distrito me procuraram. E eu entendo, como uma pessoa que defende a federação, que não era necessário você tirar, colocar no arcabouço, e sim tirar. Da mesma forma como eu fiz com o Fundeb. E isso tem justificativa. Os outros pedidos de retirada, não há uma justificativa para você retirar. Então, nós mantivemos o escopo do projeto original. Isso não mexe com o mercado, não atrapalha a economia brasileira e eu espero que possa dar certo e sejam cumpridas as regras fiscais que nós estamos aprovando. Aprovamos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, foi 20-6, e vamos aprovar também no plenário hoje à tarde. Eu acho que também vai ser bastante ampla a decisão dos senadores. O texto, então, não vai precisar voltar para a Câmara? Vai ter que voltar para a Câmara. Porque foram feitas. Mas acho que a Câmara também vai acatar essas mudanças que nós fizemos. Como o senhor avalia essas pressões que vieram pela limitação do Fundo Constitucional do DF? O senhor acredita que é uma retaliação pelo que aconteceu no 8 de janeiro? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até porque nós temos outras formas para investigar. Não é possivelmente, volto a repetir, se retirando recursos que você vai fazer qualquer tipo de ação àqueles que permitiram que acontecesse o que aconteceu, que foi uma vergonha para o Brasil, para quem mora em Brasília e para o mundo, o que aconteceu aqui. Não é o pensamento da maioria da população de Brasília. Democraticamente, você votar em A ou B, isso é uma decisão que cada um toma. Isso aí ninguém pode questionar a democracia. A democracia você vota no candidato que você quer. Agora, tem que respeitar o resultado. E o que aconteceu é que não se estava querendo se respeitar o resultado. Houve depredação de patrimônios que se é de Brasília, que aqui é da capital federal. E isso aí realmente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para fazer uma ligação. Não, até porque se eu quiser
fazer uma investigação mais profunda, eu faço pela Comissão de Fiscalização do Senado, que Brasília teria que ter obrigação de mandar para mim tudo que é gasto, centavo por centavo, onde eu quiser, porque a Comissão de Fiscalização do Senado, ela tem um poder muito forte de quebra de sigilo, de pedir informações, chamar o TCU para questionar. Então, mas isso aí é um outro campo, não é nada disso. A discutir a questão que aconteceu em Brasília, nós não podemos nos limitar à discussão do dia 8 de janeiro, mas sim o que representa Brasília para os brasileiros e para o país e para o mundo. É porque, num primeiro momento, o 8 de janeiro, algumas propostas surgiram, inclusive uma delas. Uma delas era acabar com o Fundo Constitucional, sim. Exatamente. Tem, essa proposta foi discutida, e que tanto o Executivo, o Legislativo e o Judiciário tivessem uma polícia própria. E a criação de uma Guarda Nacional. Uma Guarda Nacional, sim. Porque houve realmente uma falha muito grande por parte da Polícia Militar em resguardar o patrimônio público brasileiro, que é dos brasileiros. Isso houve, sim, está provado. Mas isso é uma outra coisa. Então, nada tem a ver uma coisa com a outra. Você está falando do arcabouço fiscal, não vejo como represália. Mas o entendimento do Cajado era que se tem uma coisa, tem que estar tudo dentro. Nosso entendimento não foi diferente. Mas isso é democracia. São casos diferentes, que têm pensamento diferente muitas vezes, mas que no final vai convergir porque é melhor para o país. Voltando ao 8 de janeiro, estamos com uma CPI mista em andamento no Congresso para investigar os atos ocorridos naquela tarde. Ontem tivemos o depoimento do Silvinês Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro depoimento? Como o senhor vê a comissão? Não, toda comissão de investigação é válida. Eu presidi uma comissão importante, que foi a CPI da Covid. Cada momento é um momento. Eu só acho que hoje, tanto a Justiça como a Polícia está muito avançada nas investigações. O que o Cid falou, o que o Silvinei falou, não vai contribuir muito para a investigação. A Polícia Federal tem informações de quebra de sigilo telefônico, de busca e apreensão, de uma série de coisas, então deve ter mais informações que nós temos. Mas faz parte, é o processo político, né? Eu ontem não fui à CPI porque eu estava discutindo o arcabouço, foi o dia todo praticamente. Hoje também eu discuti de manhã o arcabouço e mais tarde nós vamos votar em plenário. Mas toda investigação é válida. Só que essa CPMI está atrasada uns 5 meses. As investigações na polícia e no judiciário estão muito mais avançadas. Muito tem se comentado que vai ser uma CPI bastante midiática, por conta da forte presença nas redes sociais e de alguns deputados e senadores que uma forte influência. Como é que você avalia isso? Só acredito que cenas como a de ontem, os bate-bocas... Não, isso não ajuda. Isso não ajuda na investigação. Isso aí vira narrativas e narrativa não resolve o problema. Narrativa nós estamos cheios. A narrativa não resolve o problema. O que resolve o problema é apontar os responsáveis, quem financiou os atos do dia 8. Né? Porque você tem hoje mais munições que não foi dia 8, vem bem antes, e aí há envolvimento de pessoas muito próximas do presidente, do ex-presidente, de oficiais, de juristas também, tratando de uma possível intervenção primeiro militar, dizendo que o país estava um caos, né? Teve a questão daquela bomba também que ia explodir para criar esse caos. 24 de dezembro, e 8 de dezembro também. Então você tem várias questões aí que você vê que não é uma coisa isolada, né? E ninguém veio para cá, ninguém saiu do meu estado e veio para cá porque é patriota, não. Alguém bancou. E o senhor acha que... Por aí, esses patriotas, é engraçado que esses patriotas não trabalhavam, né? Que eles passavam o dia todo na frente do quartel. Aí eles trabalhavam onde, como é que eles viviam, como é que eles pagavam a conta do mês. E passaram mais de meses, né? Foi 2, 3 meses. Então esse tipo de patriota não serve para o Brasil. Porque ele não estava trabalhando. Estava lá, desocupado, alguém financiando ele estava ali. Então esse tipo de patriota que nós queremos. Né? Sabemos, principalmente os financiadores? Quem financiou. Que são muitos empresários que financiaram. Isso sim tem que ser focado. Porque até agora,
o judiciário mesmo não prendeu nenhum financiador. Então, eu acho que deveria começar pelos financiadores a CPMI. A CPMI tem que começar pelos financiadores. Depois a gente vai chegar no cara que foi usado. Vou dar um exemplo. Né? Porque você contrata uma pessoa para vir para Brasília, paga essa pessoa para vir para Brasília, ele é utilizado e hoje está preso. Não, ele foi... É tipo o traficante. O traficante contrata o jovem, aí esse cara é preso porque está traficando droga, porque está vendendo droga, mas o cara que está mandando a droga para ele está solto ainda. Isso avalia que foi o papel de uma organização que agiu em conluio? Não vou avaliar nada, até porque eu não vou prejulgar. Por isso que tem que se investigar. É um discurso muito comum no Congresso, desde a CPI mais clássica de todos, da CPI do PC Farias, em 92, é que uma CPI, todo mundo sabe como começa, mas nunca sabe-se como termina. O senhor avalia que essa é parecida? Não, sempre é igual, né? Qualquer investigação, né? Seja ela de CPI, ou da Polícia Civil Militar, ou, aliás, da Polícia Civil Federal, fazer uma investigação, você começa a te investigar, aí você vai ver as ramificações, daqui a pouco você já está num outro nicho de investigação, num outro, e assim por diante. Sempre foi assim. Não nessa organização toda, alguém falha. E nessa falha começa uma investigação de quem falhou. Como a pessoa não sabe que está sendo investigada, ela continua fazendo aquilo que ela vinha praticando. Aí ela vai te envolver, vai envolver eu, vai envolver outras pessoas, e aí daqui a pouco você vê uma quantidade bastante grande de gente. Nessa questão específica, não foi uma coisa do nada. Ninguém pegou um avião de Manaus. Ninguém veio de a pé de Manaus, por exemplo. Tinha 4 ou 5 amazônicos presos. Não veio a pé, é muito longe o cara vir a pé. E talvez o cara não fizesse sacrifício pelo filho, imagine porque é patriota e coisa. Que agora ser patriota é colocar uma bandeira e começar a cantar o hino nacional. Esse é o patriota. É um brincante. Né? Falando em Manaus, como foi a repercussão do 8 de janeiro no Amazonas? Igual foi igual em todo o resto do Brasil. Foi uma vergonha que todo mundo viu acontecer aqui no Brasil. Então, há muita gente indignada, mas, volto a repetir, não vou apontar o dedo para A ou para B e dizer quem é responsável, porque realmente não tem. Mas a CPMI, ela tem que começar a investigar os financiadores. Esse é o foco principal. Eu acho que é o foco principal. Os pequenininhos estavam presos, tinha 1000 aí presos. Senador, um minutinho. Não vi nenhum empresário preso, eu só vi pessoas que foram usadas presos. Essas pessoas foram usadas, elas têm que ser responsáveis por isso. Agora, porque não tinha nenhuma criança ali, olha, uma criança foi induzida, ela foi manipulada, não. Tinha senhoras, né? Ou você acha mesmo que o cara defecar em cima da mesa é uma coisa de derrubar relógio? Não. Quebrar, rasgar, depredar, isso não é coisa de criança. Isso é um cara adulto que sabia o que estava fazendo ali, manipulado ou não, e sendo financiado. Sendo financiado. Meu amigo, não caía comida do céu. Os caras não vieram para cá teletransportado, tá certo? Olha, eu vou me transportar para Brasília porque eu quero ir para lá para o dia 8. Teve tudo isso, e isso tudo de conhecimento de muita gente. Inclusive da Polícia Militar, da inteligência, do secretário de Segurança do governo de Brasília, e não fez absolutamente nada. Senador, um minutinho só. A gente já volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje a gente recebe, na verdade não recebemos, estamos numa edição especial no Senado, do gabinete do senador Omar Aziz, relator do arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje está no Senado Federal em uma edição especial. Estamos aqui no gabinete do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que é o relator do fim do arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, nós terminamos o bloco anterior comentando sobre o 8 de janeiro, os efeitos na sociedade, e eu gostaria de perguntar para o senhor agora, como o senhor está vendo a articulação política do governo no Congresso Nacional? O senhor acredita que será necessário o presidente entrar mais nas discussões?
Estamos terminando o primeiro semestre do novo governo, já dá para traçar um paralelo entre esse governo e o governo anterior? Bem, o presidente Lula, ele quando assume a presidência em 2023 é muito diferente do que era 2022, como o Brasil era. Você vê que em 2003, quando o presidente Lula assumiu a primeira vez, Brasília foi uma grande festa, a transição de Fernando Henrique para Lula foi uma transição pacífica. Agora foi diferente, nem o presidente ficou aqui para entregar faixa, foi embora. Ninguém nem entende. Uma coisa que você vê que existia realmente uma predisposição por parte do mandatário naquele momento de não reconhecer a vitória, de uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes. Mas isso tudo afeta, né? Acirra. O país teve uma eleição muito dividida, ninguém nem o Lula ganhou a eleição com uma diferença muito grande, a diferença aí quase 2 milhões de votos, então não é uma diferença que te dá uma margem. O próprio Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, ela é muito conservadora, né? Porque você não pode dizer todo mundo é bolsonarista ali, não. Você misturou tudo ali, né? Ali você tem pessoas de direita, segmentos e lideranças evangélicas, você tem ali segmentos de radicais de direita, você está me entendendo? Que estão juntos e que tem o antipetismo, né? Está tudo junto. Então, tu não pode classificar todos aqueles que não votaram no presidente Lula como pessoas que querem mal do país. Não, divergem, mas não querem ver bagunça, não querem ver esse tipo de divisão. O Congresso não é diferente. Só que o presidente, ele assumiu a presidência, o Brasil, numa situação internacional muito ruim, do ponto de vista de relação, ele está recompondo essas relações internacionais. Com todas essas viagens. Para que você dê credibilidade e possa trazer investimentos. Investimentos esses que vão ajudar muito o Brasil. Né? No diferente, nós temos uma nação muito grande, que cada um tem sua peculiaridade. Brasília tem os seus problemas, as suas peculiaridades, como o Amazonas tem, como o Amapá tem, como o Rio Grande do Sul tem, e com pensamentos diversos. O presidente, lógico, né, que você tem uma oposição ao presidente da República, mas eu não vejo uma oposição do ponto de vista pessoal, né? Tirando um ou outro. A grande maioria porque tem que dar satisfação ao eleitor dele, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. Ele tem que dar uma satisfação e ele tem que se posicionar aqui, porque ele é induzido, porque lá no estado dele, ele teve... Então, o Nordeste, que votou, na sua grande maioria, No presidente Lula, os caras estão ali fazendo o que o eleitor quer. Um ou outro se manifesta, mas com muito cuidado. Isso é política. Então, se o governo der certo, isso muda. E as perspectivas são boas. Você tem aí juros futuros caindo. Você tem uma inflação diminuindo. Você tem elevação na nota Brasil, do Brasil internacionalmente. Você tem agora grandes fundos internacionais querendo investindo. Se você começar a gerar emprego, a produzir, a construir casas para dar para a população, que nós temos um déficit muito grande, é isso aí as pessoas vão mudando, vão percebendo. Então, o presidente Lula está num momento bom agora. Está num momento bom. A economia está bem. O senhor acredita que isso vai se refletir na popularidade? Vai, lógico, não tenha dúvida. Você vê que ontem começou a pagar, não, foi ontem ou anteontem, não me lembro, começou a pagar o Bolsa Família média de R$705. É um dinheiro que entra, que dá uma injeção na economia. É o boteco, é a farmácia, é a lojinha que vende uma roupa, tudo isso tem. Aí você começa... Aí o cara começa a ter mais freguês, tem que contratar uma pessoa para ajudar. Isso aí é uma escala que dá resultado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar preocupado com o teto de gasto, por isso o arcabouço. Você não pode ultrapassar alguns limites, né? Se limitou. Você precisa diminuir a dívida pública. Nós temos que reduzir essa dívida. Até porque os juros que nós pagamos são juros altíssimos. Essa dívida,
ela sobe potencialmente, né? Ela é exponencial, ela vai embora. Mesmo que você arrecade muito, mas com juros altos, essa arrecadação é comida pelos juros. A expectativa é pela baixa dos juros? A baixa dos juros, sim, sim. Não amanhã, não hoje, mas acredito que até o mês de agosto vai haver uma redução aí. Mas você já trabalha, né, com os juros futuros. Nesse momento, as pessoas já estão trabalhando com juros futuros. Porque a economia é difícil. A economia é o presente e o passado. Daqui para frente, tudo não é adivinho. O senhor já consegue fazer hoje uma comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro? Apesar de todas as... Do ponto de vista de comportamento, é totalmente diferente. Não dá nem para comparar. Relação com o Congresso? Não. Relação mesmo de postura de presidente, de comportamento de presidente, totalmente diferente. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Você da boca para fora pode falar o que você quiser, né? O cara pode dizer que é família e não é. Você é Deus, pátria e família. Não é mais cristão do que eu, mas não concordo com ele. Não é? Então, essa questão de você dizer da boca para fora, Deus, pátria e família, era isso. Basicamente isso. A economia é um desastre. Tá certo? Não construiu Casa Verde e lá não deu resultado. Quantas casas em Brasília foram construídas nesse programa? Muito. Pergunta para quem mora em Brasília quantas casas foi dada e veja quantas casas Minha Casa Minha Vida foi dada em Brasília. É só ver isso. Minha Casa Minha Vida vai ser um importante fator nesse governo. É para todo mundo, né? Porque a população cresce, os filhos crescem, casam, precisam de uma casa para morar, e se você não vai dando oportunidade, financiamento, juros subsidiados, ele não vai conseguir nunca ter a casa própria. Vai passar a vida toda pagando aluguel. Então não tem comparação, né? Do meu ponto de vista, não há comparação. Qual é a comparação que eu posso fazer? Do ponto de vista econômico, a economia estava na mão fala lá com o posto Shell que ele resolve. Não resolveu nada. Tudo que ele projetava, nada deu certo. Nós chegamos no fim do poço com juros de 13,75, que foi no governo passado. Esse juro estão mantendo. A alegação do Roberto Campos, ele diz, não, se eu baixar os juros, a inflação pode explodir, não sei o quê. E é tudo se, nada é concreto, não é ciências exatas. Economia não é ciências exatas. Correto. Tem uma série de fatores que ajudam. O Brasil, não se diz, explodiu aí na exportação, tá certo? Agora vem o El Niño. É uma preocupação muito grande que isso possa afetar a produção. Isso daí pode reduzir a exportação, tá? E aí a nossa balança comercial pode ficar desequilibrada. O PIB brasileiro não cresce sem a balança comercial forte. Mas você tem aí o dólar caindo, está em 4 e hoje deu 4,40, não sei, alguma coisa, eu estou te dando aqui mais ou menos o número. Então, uma série de coisas. Economia é uma coisa seguinte, eu aposto, e eu sempre sou uma pessoa muito otimista, eu acho que vai dar certo, e eu torço para dar certo. Brasília, por exemplo, Brasília tem um problema sério. Brasília é uma prestadora de serviço. Ela não tem indústria, não tem nada. É uma prestadora de serviço. Daí a importância do Fundo Constitucional. Então, bem, ela é uma prestadora de serviço. E ainda tem a reforma tributária, que vai ser outra discussão muito complexa aqui dentro do Congresso, porque você tem a regionalidade, você tem os segmentos, você tem o desequilíbrio, às vezes, no subsídio de algumas coisas. Essa que é a diferença. Diferença de tributação. Diferença de tributação, um tributo único. Eu não sei nem no orçamento de Brasília quanto é o ISS, Imposto sobre Serviço. Mas deve ser bastante forte, é representativo no orçamento de Brasília. Por quê? Porque aqui você tem muito serviço, muito restaurante, muitos hotéis, tem vários serviços que são prestados aqui. Porque Brasília é uma cidade que muita gente vem trabalhar aqui, passa 2, 3 dias e vai embora. Correto. Senador, ontem o Correio Brasiliense, em parceria com o Conselho Nacional do SESI, realizou um seminário sobre a importância da reforma tributária. E, basicamente, todos os especialistas informaram que a vez é agora de se fazer a reforma tributária. O senhor avalia que é isso também? A oportunidade é essa? Eu acho que isso eu venho ouvindo há tanto tempo, né?
Vamos ver se dá certo. Eu não... Eu quero ver o que vem nessa reforma tributária para poder avaliar. Até agora nós temos diretrizes, tá certo? Você não tem uma proposta. Eu quero essa proposta, eu tenho que discutir essa proposta. Diretrizes todos nós temos, nós sabemos resolver o problema da economia teoricamente, a prática é totalmente diferente. Então vamos trabalhar em cima de... Eu não trabalho em cima de hipótese, coisa concreta. Eu quero saber qual é o artigo tal, está mudando o quê e tal, para a gente poder fazer conta, número, para poder ver se realmente quem vai perder, como vai ser essa compensação. É uma série de coisas. O Brasil precisa arrecadar mais, ninguém quer pagar. Correto. Senador... Ninguém quer perder privilégio que já tem, tá certo? Então, são questões que é só vendo realmente no papel o que é que vem, para ir depois discutir. Porque uma coisa é você ter uma diretriz, você faz uma audiência pública, conversa e leva uma diretriz. Mas depois no papel vamos ver como é que vai funcionar isso. Senador, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor mandasse uma última mensagem para o morador do Distrito Federal sobre essa votação que ocorreu hoje no Senado de exclusão do Fundo Constitucional na Comissão de Assuntos Econômicos, que daqui a pouco deve ser referendado em plenário. Bem, eu fui procurado por muitas pessoas de Brasília, né? Fui procurado pelo governador, pela vice-governadora, pelos senadores, pelos deputados distritais, pelos deputados federais. Fui procurado pelo Paulo Otávio, o Rogério Russo me procurou. Pessoas que têm relação comigo, são do meu partido político, eu sou do PSD, eles também são, me procuraram. Todos preocupados e essa questão, no meu ponto de vista, no Senado nós não vamos ter problema de votar e aprovar. E eu espero que, aprovando aqui, a Câmara mantenha essa mudança que nós fizemos, tirando o Fundo Constitucional do arcabouço fiscal. Isso não vai prejudicar o Brasil, não vai mexer no mercado, não vai haver nenhuma... vai aumentar o juros, vai aumentar a inflação por causa dessa questão. Pelo contrário, eu acho que o bojo mais importante nós mantivemos em relação àquilo que foi encaminhado para cá, para o Senado Federal. Tá, João. Senador, muito obrigado pela entrevista. Estivemos hoje aqui no gabinete do senador Omar Aziz, numa CB Poder Especial. Até a próxima. Tchau.